Rosácea não é apenas um rubor na pele, sabe? Aquela vermelhidão assim, ó, na face. Ela pode indicar um problema crônico e isso precisa de tratamento. Muitas pessoas consideram como uma simples irritação e às vezes acham até lindo, né? Mas o rubro pode ser sinal de doença, da doença. O problema se manifesta em homens e mulheres com maior frequência entre 30 e 50 anos e por isso é preciso ficar muito atento. Eu estou ao lado da dermatologista lindíssima, maravilhosa Karina Queiroz para entender um pouco mais a respeito dessa rosácea. Menina, a gente está aqui conversando antes. Para mim era só lindo, você, né? Tudo, ai, que bonitinho, vermelhinho, aquela pessoa que não precisa nem de blush. Nada disso, né? Não é. Pelo que você me disse, nada disso. Nada disso. A rosácea, ela é uma doença mesmo, é uma alteração vascular que sofre influências de temperaturas, variações de temperaturas, tipo calor e frio, bebida alcoólica, alimentos com muito condimento, tipo pimenta, alteração de humor quando a gente está mais estressado. E ela tem uma infecção, ela pode estar associada a uma infecção de um ácaro, que é o Demodex. Por isso que a rosácea melhora com antibiótico. Muitas vezes você tem que fazer tratamento sistêmico para melhorar a rosácea. Peraí, ácaro? É. Ácaro? Esse ácaro que a gente vê assim? Um outro tipo, um que é comum de infectar a pele. Mas a rosácea, por que é difícil tratar a rosácea? Porque ela não tem cura e não sabe o porquê que por que tal pessoa ou outra tem rosácea. Não sabe, não tem um agente assim. Então é difícil mesmo o controle. Ela às vezes responde, às vezes não, e ela vai ter uma evolução com a idade. Então, ela começa com um rosadinho, bonitinho, que a gente fala de flush, que às vezes ela aparece e desaparece, que é o grau 1. Então, a pessoa, às vezes, quando fica nervosa, quando faz uma atividade física, que corre, quando bebe uma bebida alcoólica, ou quando vai para um lugar muito frio ou muito quente, dá aquele flush, mas retoma. Isso é o grau 1. Quando tem o grau 2, que é a evolução, que a pessoa não trata... A gente tem fotos aqui, mas é do grau 1, grau 2, não sei o quê? De todos os graus. Então você vai explicando, mostrando a foto. Vamos Então, mostrar a ótimo. foto do grau 1, diretor, por favor. Isso é o grau 1? Não. Não, querido, volta, por favor. Então nós não vamos mostrar assim, porque assim nós não vamos conseguir. Que ordem que é essa? Esse é a rinofima, é o último grau que pode dar uma alteração no nariz. Então deve estar de trás para frente. Vamos mostrar então de trás para frente, será? Podemos mostrando e eu vou falando, vamos ver como é que vai mostrem aparecer. o que tiver, diretor. Vamos ver a ordem, por favor. Esse aí é o grau o quê? Aquele que a gente está vendo, mas o pessoal não grau 1. Esse é grau 1? Então vamos. Não, peraí, diretor, volta naquele que é o grau 1. Não, esse que é o grau 1? Não, aquele que é só a bochechinha rosada. Isso. Esse. É aquela pessoa que é mais clarinha, da pele fototipo 1. O Então, alemãozinho, né? Das bochechinhas vermelhas. Será que isso tem a ver também com etnias ou com... Sei lá, porque olha pra você ver, esses alemãozinhos, fica tudo assim. É mais comum na pessoa do fototipo 1. O pessoal europeu, né? O negro, a pessoa mais morena, é mais raro acontecer. Pode, mas é mais raro. Sim, então essa aí é o tipo 1. É o grau 1. Que ela tá vendo? Então ele fica só vermelhinho, dá umas telangiectasias, que são vasinhos na pele, e que ela
Mas aí, e você diz também que não tem cura. Mas o antibiótico não é a vida inteira, né? Então a gente faz ciclos, por isso que é difícil o tratamento, porque ela tem uma ótima resposta às tetraciclinas, por exemplo, doxiciclina, eritromicina. Então a gente faz um pulso, fica às vezes 2, 3, às vezes até 6 meses com antibiótico, e na hora que a gente começa a fazer essa retirada, aí a lesão volta a aparecer. Então, Angélica, eu achei um tema muito bacana de vocês escolherem, a gente fugir um pouquinho da coisa só da estética, porque a rosácea traz um mal-estar para esse paciente. Ele traz vergonha, ele fica intimidado, porque o rosto é o nosso cartão de visita e ele vem bem na face. E é igual o efeito emocional que causa acne, por exemplo, né? Que pode causar timidez nas pessoas, porque elas ficam... Né? Apesar da gente achar, pelo menos, o grau 1 bonitinho e tal, ele evolui, né? E aí não vai ficando legal. Eu até trouxe uma outra foto, que é uma da dermatite seborreica, que é um outro diagnóstico diferencial que a gente faz da rosácea, que dá esse eritema também no rosto. A acne, como eu falei, quando está na fase nódulo papular, né? Que aí parece que é espinha e não é. E isso vai só prolongando cada vez mais esse tratamento. Tem foto dela aí, diretor? Dermatite tem não? Tem não? Esse meu diretor, eu vou te falar uma coisa, viu? Ele é muito bravo comigo. Mas não tem problema, foi só uma forma de eu colocar que muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico. Então tem a dermatite perioral, tem o lúpus eritematoso, que às vezes começa com um rubor bem nessa região malar, onde que também parece da rosácea, e às vezes isso faz dificultar esse diagnóstico, o tratamento correto, e o paciente vai deixando. Pois é, mas como é que a gente faz então esse diagnóstico correto já de cara? Porque tem uma mistureba, né? Lógico, quando vem muito caracterizado, que a pessoa fala, doutor, toda vez que eu bebo bebida alcoólica, me dá esse flush, esse vermelhidão no rosto. Quando a pessoa, o diagnóstico é clínico, não existe a gente não faz biópsia, é clínico mesmo. Não tem exame de sangue, nada? Não. Nada para fazer? É pelo histórico mesmo, e se você for bem atento, você consegue fechar esse diagnóstico de forma tranquila. Você tem que acolher esse paciente, orientar, porque ele vai ter que ter uma mudança social em questão da bebida alcoólica, dos hábitos alimentares. Então, aqueles alimentos que aumentam muito o seu metabolismo, tipo o café, o chá, as bebidas quentes, né? Não só a bebida alcoólica, mas aqueles que esquentam, vamos dizer assim, tem que diminuir ou cortar definitivamente. Eu tive uma paciente, tenho até, ela é minha amiga, a gente estava tratando da rosácea dela e não estava tendo uma boa evolução. E nessa pesquisa, então, um paciente que tem que estar muito próximo de você, eu tirei a caminhada dela. Ela fazia caminhada às 6 horas da manhã, que era o único horário que ela tinha ali na Avenida Bandeirantes, então batia muito vento. Ela teve que comprar uma esteira e começou a fazer atividade em casa. Olha. E aí parou a rosácea, a gente diminuiu o antibiótico, depois suspendeu e está sob controle sem nenhum problema. Mas assim, enquanto a gente está conversando sobre a rosácea, vem na minha cabeça um monte de gente, não amigos, assim, pessoas, você está num restaurante, num bar, aí você lembra de uma pessoa que está do lado que é assim, na academia. É comum essa rosácea? Porque eu tô lembrando, assim, na minha vida, várias pessoas sempre tem assim, rosinha. É comum, sim. E muitas pessoas não tratam, porque acham que não tem essa evolução, ou que vai ficar só com esse ruborzinho. Então, pelas fotos ali, lógico que não são todas as pessoas que vai ter uma evolução tão rápida. Como toda doença, isso vai ter uma variação de cada um. Então, se aquela pessoa se restringe à bebida alcoólica, se restringe a esses alimentos como pimenta, esses chás, café, tem uma vida mais tranquila, menos estressado, né? Então, você vai ter uma evolução mais tranquila. Então, isso vai variar. É importante esses temas, assim, diferentes, que a gente acha que não é tão comum e muitas vezes não são tratados e aí acaba evoluindo. E eu estou lembrando que você pensando na minha vida, isso acontece com crianças também, não? Sim ou não? Sim, não é tão comum, assim, porque na medicina não existe
nem sim, nem nunca, não existe ela aparece, até um diagnóstico diferencial da acne, por exemplo, que a acne é no jovem. Então, você fala assim, nossa, surgiu aquelas pápulazinhas, será que é a acne ou será que é a rosácea? Então, você vai muito pela idade. A acne vai surgir na adolescência, na idade, né, na puberdade. E a rosácea, ela vai aparecer já na fase adulta, 30, é mais comum 30. Então, aquela criancinha rosadinha, às vezes é só uma vasodilatação, ela é muito branquinha, por permeabilidade você consegue ver aqueles vasinhos. Então, aquela criança que corre, brinca, vai lá, a bochechinha fica vermelhinha porque ela é branquinha. Não necessariamente ela vai desenvolver rosácea. Então, a rosácea também não tem um componente genético. Você tem, seu filho vai ter, o filho do seu filho vai ter. E não tem nada a ver com obesidade também? Porque a gente também consegue ver, assim, muitos gordinhos. Geralmente, esses gordinhos são os branquinhos. São os mais branquinhos, né? Ou que se alimentam de comidas, alimentos quentes. Quentes também. Então, hoje é uma explicação, uma orientação para a gente entender um pouco melhor, mas esse acompanhamento é com especialista. Então, a gente joga essas informações e a televisão é muito importante para isso, porque pega uma massa, né? Muitas pessoas ouvindo, mas essa diferenciação, esse acompanhamento, o tratamento que frustra muito tanto o dermatologista quanto o paciente, porque nós também ficamos na torcida para essa evolução, porque todo paciente de rosácea, a grande maioria, quando já tem uma evolução, é aquele paciente com autoestima baixa, chateado, porque já passou por diversos dermatologistas, já fizeram diversos tratamentos e não tiveram uma resposta tão boa. Então, quando vocês me convidaram, eu até pensei que eu tenho um paciente muito próximo, com um grau de evolução de rosácea importante, mas depois eu falei, acho que melhor não trazer, porque ele tem essa vergonha. Não é uma coisa que você tem vaidade para mostrar, né? Então, eu achei melhor também não trazer só as fotos, porque é difícil mesmo. Mas é o que eu digo aqui sempre, gente, se joga na vida, aproveita, tá te incomodando, procura o dermatologista, vai lá, não existe cura, mas existe tratamento, existe uma forma de controlar, de você se sentir bem, o importante é a gente ser feliz, é isso que importa. Então vai atrás, tá te incomodando, seja lá o que for. Vai atrás de resolver. Isso mesmo. Então, eu tenho essa preocupação mesmo de trazer essa compreensão do dia a dia daquele paciente, de trazer esse bem-estar, de elevar a autoestima desse paciente, não só tendo esse acompanhamento mais de perto da vida social dele, entendendo o que é importante para ele. Tem pessoas que têm rosáceas que trabalham com imagem, como você, que tem que estar em festas, tem que estar maquiada. Então, queria dizer que fiquem tranquilos, apesar de ser uma doença crônica, tem como tratar, tem como paralisar essa evolução quando você está em tratamento. Tá? Então, em tratamento, você consegue paralisar aquela fase que ele está e melhorar muito, até ficar clarinho a pele, tirar aquelas pápulas. Lógico, quando chega no grau da rinofima, que deu aquela alteração no nariz, é cirúrgico. Mas a gente consegue, com acompanhamento clínico, controlar totalmente esse Mas cirúrgico como? O que faz? Tira a pele mesmo, às vezes faz um enxerto naquela região. Eu tinha trazido uma foto, mas ela acho que ficou muito... Melhor não, né? Aquelas fotos assim, melhor não. Ficou muito agressivo. Então, deu uma alteração muito no nariz, parecendo um tumor mesmo. E aí é só o cirurgião plástico para intervir. Eu sempre falo nesse programa que os médicos, quando trazem fotos, mas que tem foto que é só vocês, médicos, que dão conta de ver. É verdade. Né? Então, assim, realmente é melhor poupar a gente nestes momentos. Bom, mas eu achei muito bacana essa coisa da rosácea. Não imaginava, nem sonhava que isso fosse possível, que isso fosse uma doença. Eu achava que isso era... Então, algumas alterações também, Angélica, que igual os vasinhos que dão, né, que são as telangiectasias, você tem que intervir com laser, porque só creme não resolve, né? Então, tem algumas coisas que dá pra gente reverter. Então, quanto antes a pessoa se identificar, com certeza vai ter aí pessoas que vão se identificar com essa lesão, procurar o dermatologista, porque tem recurso mesmo, com laser, com creme, com medicamentos por via oral, que dá pra melhorar bastante. Adorei. Karina Queiroz nos ajudando aqui, tá vendo? Na hora do desespero, corre lá na Karina. Meu Deus do céu, Karina, que desespero é esse? Estou toda
cor-de-rosa. Muito bem, querida. Queria agradecer demais sua presença. Foi muito bom falar sobre isso. Depois a gente volta com outros temas diferentes, Sim. né? Muito obrigada. Queria agradecer você e toda a produção por me convidar. Poder esclarecer, eu acho que informação é importante. E às vezes a falta de informação faz essa evolução toda da doença. Obrigada, viu, gente? Obrigada, querida. E é o que eu digo, hein? Se joga na vida. O importante é ser feliz. Tá te atrapalhando, tá te incomodando, seja lá por qual motivo for, procure um especialista e resolva esse problema. Obrigada, querida. E você não saia daí. Daqui a pouquinho eu estou de volta.